Essa é a nossa segunda aula de regra de acentuação gráfica. Na primeira parte nós aprendemos algumas regras básicas para como conseguir entender a forma correta de acentuar graficamente as palavras, e agora nós vamos entrar nas chamadas regras especiais. Meu e-mail está aqui na tela. Caso você tenha alguma dúvida e queira me enviar um e-mail, pode enviar à vontade. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, nós temos essa aula também em PDF. Você pode estar baixando nesse endereço que se encontra aqui na tela. E caso você não tenha visto o primeiro vídeo, você pode também assistir o primeiro vídeo acompanhando a apostila. Caso queira visitar os meus sites, os sites são esses que estão aí na tela. Sua visita vai ser muito bem-vinda. Bem, vamos aos casos especiais de acentuação. O primeiro deles. Bom, vale lembrar que esses casos especiais, eles são casos que têm prioridade sobre as primeiras regras que nós estudamos. Então, na verdade, você tem que observar essas regras antes de estar aplicando as dicas que nós explicamos na aula anterior, ok? Então, a primeira delas se diz que os ditongos abertos, na verdade, apenas o eu, ei e oi, seguidos ou não de S, deverão ser acentuados, como nós vemos aqui em céu, dói, boleia, fiéis. Ou quando você tiver um ditongo que seja oral átono, como é o caso de mágoa, área, régua e túneis. Então, referente a ditongos, seria quando for um ditongo aberto, especificamente esses três ditongos, ou for um ditongo oral átono. A segunda regra diz respeito a hiato. No caso, a gente vai acentuar todas as palavras que tenham um hiato I ou U tônico, apenas se for as vogais I ou U, ok? Então, sempre que o I ou U ficar isolado na frase, como nós podemos ver aqui nessa palavra balaustre, note que ele ficou isolado. Então, nesse caso, ele será acentuado. Assim como o baú, egoísta, faísca, heroína. Bem, então a regrinha do hiato é bem simples, é apenas isso mesmo. A terceira regra se refere apenas às palavras crer, de, ler e ver. Essas formas verbais, elas quando flexionadas para o plural, elas vão manter o acento original. Então, na verdade, elas vão manter o acento original e vão ter a letra E duplicada. Então, elas vão para creem, deem, leem, veem. Ou também os seus compostos verbais, como descreem, desdeem, releem e reveem. São casos raros e específicos que com poucos exercícios você já não vai ter mais dúvida quanto a isso. A quarta regra, ela se refere ao acento circunflexo, o primeiro O do hiato O. Também um caso raro. Vale lembrar que tanto essa regra quanto a outra já estão sendo abolidas no novo acordo ortográfico. Então, sempre que nós tivermos um hiato O, onde o O vem duplicado, como enjoo, coroa, perdoo, voos, ele será acentuado. Uma regra rara e que também está sendo extinta, mas continua em vigor até 2012. A quinta regra, acentua-se o U tônico pronunciado quando ele é precedido de que, G ou que, e seguido de E ou I, com ou sem S, como nesses casos, arguir, arguís, averigui. Também são casos raros, fáceis de ser lembrados e que também já estão extintos com o novo acordo ortográfico, mas continuam em vigor até 2012. A sexta regra vem da trema. Todo mundo sabe que a trema é uma
regra que ela existe, mas praticamente ela não é utilizada. Ela é um pouco semelhante à regra anterior, sempre que o U é pronunciado após Q e G, o trema é utilizado. Na verdade, na prática, ele praticamente não é utilizado, e na novo acordo ortográfico ele está sendo completamente extinto. Ele vai permanecer apenas em palavras estrangeiras que tem esse trema na sua língua original. Então, gente, basicamente é isso aí. Vamos fazer conhecer algumas palavras aqui para a gente poder ter uma noção melhor sobre isso. Palavras que geram problemas e que sempre frequentam concursos públicos. A palavra refrega. Ela é uma paroxítona e termina em A, porém, por isso não é acentuada. Íbero ou ibero? O correto é ibero. Então, não é acentuado. Décano ou decano? Seria decano, aquela pessoa mais velha de um grupo. Azíago ou aziago? Aziago, também não é acentuada por ser paroxítona. Leucócito ou leucocito? Essa palavra é mais simples, quem não teve aula de biologia sabe que são os glóbulos brancos, então ela é acentuada. Ávaro ou avaro? Apesar de soar mal aos ouvidos, é avaro, vem de avarento. Alcoólatra é uma palavra que frequenta concursos e pode funcionar como uma pegadinha devido a esses dois O, o que pode nos fazer lembrar daquela regra onde os dois Os são acentuados, mas não é nada demais. Anátema ou anatema? Anatema, então por ser proparoxítona é acentuado. Ínterim ou interim? O correto é interim. Inaudito ou inaudito? Aquilo que nunca foi dito. Inaudito. Bátavo ou batavo? Batavo, paroxítona. Erudito ou erudito? Música erudita. Você ouve muito falar, porém é erudito, música erudita. Uma palavra que sempre gera dúvida. Rúbrica ou rubrica? Basta você lembrar que essa palavra, você sempre vê essa palavra sem acento. Ora, se ela fosse uma proparoxítona, ela teria que ser acentuada. Então, ela não seria rúbrica, ela seria rubrica. Como ela não tem acento, então ela é rúbrica. Maquinária ou maquinaria? Ela possui um hiato no final, então por isso ela é uma maquinaria. Nobel ou Nobel? Mesmo caso, se ela fosse acentuada, Nobel é uma paroxítona, então ela não é acentuada. Se fosse Nobel, ela fatalmente teria que ser acentuada. Catéter e ureter. Essas palavras, essas três palavras, elas sempre causam problema. Mas o correto é cateter, ureter e masseter. Filantropo, misantropo são palavras também que são sempre utilizadas incorretamente. Uma outra palavra que sempre traz problema é a palavra gratuito. Vale lembrar que ela não possui um hiato, e sim um ditongo, então por isso gratuito. Outra palavra que dá problema é a palavra fluido e púdico. Ok? Então, gente, por enquanto é isso. Nós podemos fazer uma aula depois só sobre exercícios, para que a gente possa pegar um pouco mais sobre acentuação. Espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima aula.